Muito bem, estamos chegando ao final, quase ao final do nosso curso. Hoje estaremos estudando a quinta lição, isso é, o quinto ponto dentro daquele esboço que eu passei para vocês bem no comecinho. E eu vou relembrá-lo. Então, esse é um projeto da Transmundial que quer dar oportunidade de você conhecer mais a Palavra de Deus. Hoje estamos trabalhando sobre o livro de Romanos. Quem sabe teremos outras ocasiões em que você vai estudar conosco outros trechos da Palavra de Deus. Mas lembrando de Romanos, nós lembramos do primeiro ponto, capítulo 1 a 3, o problema do homem. O problema do homem é o pecado. O pecado fez com que a gente ficasse separado de Deus. O segundo ponto é que, graças a Deus, Deus não nos deixou somente no pecado. Ele providenciou, a providência de Deus é fora de série, que é a fé em Cristo Jesus. Pela fé nós somos salvos, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, a fé é dom de Deus. A partir daí, o que Deus está querendo com a gente? Por que Ele nos deu fé? Para que a gente pudesse voltar a ter comunhão com Ele. E Ele quer que a gente tenha, então, o quê? Uma nova vida. Dá para entender? Uma nova vida. Nós temos pecadores, nós estamos completamente longe de Deus, mas graças a Deus, Ele providenciou um caminho. E o Senhor Jesus disse quando estava aqui conosco, o que Ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não é vai, não, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós cremos nisso, beleza. Aí, nós estudamos também como é que Deus trabalha conosco, porque Ele trabalhou também com o seu povo lá no Velho Testamento. E esse Deus que não muda, trabalha conosco de uma certa maneira. Então, essa vida nova que Ele quer nos dar, essa vida nova a gente tem que entender que é uma vida que também foi experimentada por alguns homens, algumas mulheres lá do Antigo Testamento, uma vida de fé. Deus tem dois atributos muito especiais, que são o quê? Ele é soberano e Ele escolhe, Ele é gracioso, Ele nos concede bênçãos sem nós merecermos e nos concede misericórdia, mesmo que a gente mereça a punição. Ele não nos dá a punição. E por isso, em tudo isso, sabe o que Ele quer? O produto final, o que Ele quer mesmo de cada um de nós, é que tenhamos vidas que servem. Vidas que servem. E por isso, nesses capítulos 12, 13, 14, 15 e 16, nós temos exatamente esse texto muito bonito que fala que o Senhor quer da minha vida e da sua vida, da nossa vida, essa nova vida que nós tivemos, uma vida que sirva, uma vida que sirva. Mas servir a quem? Servir como? Primeiro, nos entregando. Mas eu quero que você saiba a quem nós vamos servir. Nós vamos servir primeiramente a Deus, vamos servir aos nossos irmãos, e vamos servir a sociedade. Se nós pudermos entender que o plano de Deus é esse, a nossa vida será realmente uma nova vida e uma vida frutífera. Mas vamos entender primeiro o que Deus está falando sobre essa entrega. Você se lembra bem do capítulo 12, do versículo 1 e 2, do capítulo 12 de Romanos. O que fala lá? Eu vou ler para você. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam, olha só, como vivem as pessoas desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão, sabe o quê? A boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. É muito interessante, é muito interessante. Deus então quer que a gente se entregue. E a primeira pergunta é: por que nos entregar? Porque nós temos que olhar para as bênçãos passadas. O argumento é muito claro. Portanto, meus irmãos, então, diante de tudo que Deus tem feito por nós, devemos nos entregar. E se você olhar para o capítulo 11, do versículo lá no finalzinho, do versículo 33 a 36, nós lemos o seguinte: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria, quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa para Deus para receber algo de volta? Pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para todos sempre. Amém. Então, a primeira pergunta que eu preciso responder é: por que entregar? Porque Deus tem nos abençoado grandiosamente. A segunda pergunta é: o que Deus está querendo que eu entregue? Ele quer que eu entregue a minha vida. Ele quer que eu entregue o meu corpo. O meu corpo mesmo. Porque o meu corpo não vai servir mais ao pecado, mas vai servir à justiça. Então, eu devo entregar o meu corpo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas a pergunta que se faz é: afinal de contas, o que significa isso? Significa que isso é um culto, e um culto racional. Não é uma coisa de emoção, não. É culto racional, é uma entrega voluntária, consciente. Eu estou entregando a minha vida para Deus, eu estou entregando o meu corpo para Deus, para que Ele use o meu corpo para a sua honra e para a sua glória. O culto, então, é um serviço a Deus. Mas surge outra pergunta: como entregar? Como entregar? A entrega, então, deve ser racional, deve ser voluntária. Envolve a mente, envolve a sua decisão, envolve a mente transformada, envolve a mente renovada. É Ele que vai fazer essa renovação nas nossas vidas. E por isso, então, quando nós fazemos isso, a pergunta que se faz e a resposta que se dá é maravilhosa. Qual é o resultado que nós obtemos quando nós nos entregamos a Deus? Você já pensou nisso? Talvez você esteja aí em dúvida: será que eu me entrego mesmo? Será que eu não me entrego a Deus? Ou, eu já me entreguei a Deus e por que eu não estou... Qual é o resultado que eu vou poder experimentar? A Bíblia fala claramente: quando você entrega toda a sua vida para Deus, sabe o que você vai experimentar? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, então nós estamos nos entregando completamente a Ele. Essa é a primeira etapa desse momento tão especial, que é o produto final que Deus requer de cada um de nós. Mas depois ele fala que eu tenho que me entregar também, sabe para quem? Aos meus irmãos, mas de uma maneira muito consciente. Versículo 3 é muito interessante. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a vocês todos que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem, queridos amigos que estão me vendo e me ouvindo. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que o Senhor tem lhes dado. Isso quer dizer o quê? Não ache que você é o tal, o fulano de tal. Não ache que você é salvo porque você merece. Não, não. Pense devidamente, com modéstia, sobre a sua própria vida. Lembrando sempre, querido irmão,
querido amigo que está me vendo, lembrando sempre que tudo isso é graça de Deus, tudo isso é misericórdia de Deus. Lembrando então que a graça é você receber sem merecimento. E misericórdia é você não receber tendo merecimento. Você pecador, você andou fora dos caminhos de Deus, então você merece uma condenação. Mas a misericórdia é você não receber aquilo que você merece. E graça é o favor de Deus para você. Então, não fique pensando muito, sobre o próprio... Pense em Deus. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado. Mas aí, o capítulo 12 ainda mostra uma coisa muito interessante. Olha o que ele fala. Porque assim, como temos um corpo só, e o corpo tem muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também, agora a coisa vai apertar um pouco. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, porque estamos unidos em Cristo Jesus. Significa que eu e você, que você está me vendo, se você já é um cristão, você é um membro do mesmo corpo que eu sou membro. Nós estamos gravando aqui, estamos produzindo esse trabalho aqui para que você possa estudar. Temos 5 pessoas e todos nós sabemos o que acontece? Nós somos membros do corpo de Cristo. E nós somos diferentes. E é interessante isso. E aqui então é que nós podemos ver todas as pessoas unidas em Cristo Jesus. Mas como é que nós podemos funcionar como um corpo? Porque Deus tem nos dado dons. Ele tem dado dons espirituais para cada um de nós. Isso é uma capacitação sobrenatural para que a gente possa atuar, possa abençoar um ao outro. Sabe o que Deus quer de você e de mim? É que nós nos edifiquemos mutuamente. E isso vem através dos dons espirituais. Então, quando nós nos entregamos a Ele, nós nos entregamos também aos nossos irmãos. Fazendo o quê? Produzindo edificação deles. E por isso, lá no capítulo 12 de Romanos, do versículo 9 em diante, ele fala: o amor, então, que você vai dedicar a seu irmão, seja sem hipocrisia. Não é aquele sorriso amarelo, não. É aquele sorriso que vem lá do fundo do coração. E a partir daí, você pode saber que você está edificando realmente o seu irmão. Nós precisamos entender exatamente isso, entendendo o que Deus está querendo de nós. O capítulo 13 mostra para nós o quê? Que nós devemos também nos entregar vidas que servem a Deus, servem a comunidade cristã e agora servem a quem? A sociedade. E aí no capítulo 13, temos uma palavra muito interessante. Sejam obedientes às autoridades, porque Deus foi que instituiu cada autoridade. A permissão de Deus é maravilhosa e Ele permite que nós tenhamos autoridades sobre nós. Algumas autoridades são justas, são corretas, são honestas, mas temos muitas autoridades, você sabe disso, que quando chegam lá no poder, eles estão mais preocupados em defender a causa própria e esquecem do povo, da votação. Temos autoridades que são autoridades que se impõem, são ditaduras que se impõem contra o povo. Mas mesmo assim, Deus pede que nós tenhamos essa submissão, sabe por quê? Porque Provérbios diz que o coração do rei, aprenda isso e creia nisso, o coração do rei está nas mãos do Senhor.
nada acontece sem pelo menos a permissão do nosso Deus. E você precisa entender isso exatamente dessa maneira, uma maneira tão especial, que Deus está no controle de todo o universo, Deus está no controle de toda a terra, Deus está no controle de todos os países. E sabe de uma coisa? Deus está no controle da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Você tem um pai que é chato? Você tem um chefe que é chato? Você tem uma autoridade sobre você que você não gosta muito? Fica numa boa. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas essas coisas. E muitas vezes essas situações incômodas para nós, Deus usa para que a gente vá purificando aquelas falhas que nós temos. Ele vai burilando essa pedra, para que um dia eu e você nos tornemos, sabe o quê? Uma pedra de valor dentro do tesouro que Ele vai nos mostrar lá na eternidade. Deus vai trabalhar, não se incomode. Dói? Dói, eu sei que dói, mas Deus está no controle de todas as coisas. Capítulo 13, então, é esse capítulo que você pode depender de Deus. E você, então, servindo à sociedade, sendo um bom cidadão. Nós somos cidadãos do céu, sem dúvida nenhuma. Mas quer queira, quer não, se você está me vendo ainda nesse ano de 2022 aqui no Brasil, você sabe que lá no mês de outubro, o que você tem que fazer? Você tem que votar. E você vai escolher, pela maioria dos votos, uma autoridade sobre você. E saiba você que Deus está no controle dessa autoridade. E Deus está no controle da sua vida também. Quando chegamos no capítulo 14 e 15, nós percebemos exatamente isso. Que nós devemos cuidar dos nossos irmãos. E aí Paulo mostra uma dinâmica muito interessante dentro do corpo de Cristo. Ele fala que temos irmãos mais fracos e irmãos mais fortes. Que coisa, que negócio é esse? Se todos nós formamos um corpo, mas temos então membros diferentes dentro do corpo. E membros que têm ações diferentes. E é muito interessante a gente perceber exatamente isso. Temos cristãos ali, ou tínhamos cristãos ali em Roma, porque era uma igreja mista, de judeus e de gentios, que muitas vezes se estranhavam. Os gentios, com algumas liberdades e tal, tinham liberdade de fazer certas coisas, não pecaminosas, certas práticas. E os judeus, assim, todos reservados, porque estavam ainda presos à lei. E Paulo fala, espera um pouquinho, os fracos não podem julgar os fortes. E os fortes têm que amar os fracos, têm que suportar os fracos, têm que auxiliar os fracos, a que eles possam fazer o quê? Chegar no mesmo nível, para que então possam ter comunhão uns com os outros. É um texto realmente muito interessante. E lá no capítulo 14, lá no finalzinho dele, ele fala o seguinte: mas quem tem dúvidas a respeito daquilo que come ou daquilo que bebe, é condenado por Deus quanto ao comer, pois aquilo que ele faz não provém de fé. E, se não provém de fé, não agrada a Deus. Então, você tem que ter a sua convicção muito clara diante de Deus. E aí faça sem dúvida, porque fazer qualquer coisa com dúvida, você então prejudica a sua relação com Deus. No capítulo 15 ele continua falando sobre isso mesmo,
Mas aí lá no finalzinho, ele fala então daquele plano que ele tinha de visitar Roma. Do versículo 22 em diante, ele fala exatamente isso. Olha, eu quero passar aí em Roma, porque ele está escrevendo isso antes dele ser preso, estar lá em Roma. Ele foi escrito essa carta lá por volta de 55, 57. Lembra que eu falei isso? E ele fala, eu queria estar aqui em Roma com vocês, para que vocês me apoiassem no meu projeto missionário, porque eu quero chegar até a Espanha. E aqui então ele abre o coração e fala, o seu propósito em escrever essa carta é para que vocês conheçam a minha doutrina teológica e que vocês me apoiem. Fazendo o quê? Me mandando para a Espanha e fazendo então com que outras pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Aí chegamos lá no final, capítulo 16. Que chato, hein? Estamos terminando esse curso. Mas que bom, graças a Deus, estamos concluindo de uma maneira muito gostosa. E no capítulo 16, ele dá uma série de saudações para muita gente que a gente pode não entender direito. Como é que Paulo, que não conhecia aquela igreja, e como é que aquela igreja que não conhecia o apóstolo Paulo, ele pode ter tanto contato assim, manda saudação para tudo quanto é gente. São 32 saudações. Olha, um abraço para cá, um abraço para lá e tal, um beijo santo para cá, para lá. O que é isso? Paulo conhecia esse pessoal de outras viagens e pessoal que tinha estado em outras cidades e agora estavam em Roma. E ele então manda saudações. Para isso a gente precisa entender o seguinte: Paulo é alguém que tem trabalhado com várias comunidades, mas ele é sempre alguém muito interessado em pessoas. E por isso, então, ele manda um abraço afetuoso para várias pessoas. E ele cita nominalmente. Eu só vou dar 2 nomes para você até sorrir um pouquinho. Ele manda um abraço para 2 gêmeas. Sabe o nome delas? Trifena e Trifosa. Olha que nomes bonitos. Se tem alguma mãe que tem um bebezinho para nascer e que seja do sexo feminino, por favor, embora seja um nome bíblico, não dê o nome de Trifena ou Trifosa para sua neném. Então, mas é muito interessante que Paulo então vai trabalhar pessoalmente, individualmente com esse pessoal. E aí o que é gostoso perceber é que essa carta foi dirigida à igreja de Roma e foi entregue por uma diaconisa chamada Febe, que morava lá em Cencreia, que era perto de onde Paulo estava escrevendo, que é de Corinto. E aí é muito interessante que ele manda saudações então para várias pessoas. E diante disso então nós encontramos Paulo realmente se dedicando não só para cuidar da igreja de Deus, mas para cuidar de pessoas também. O final da carta, e eu quero ler para você, é um final especial. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isso é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade, olha que coisa bonita, porém essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem de Deus, por ordem desse Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Então, ao Deus único e sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Eu queria terminar dessa maneira também os nossos estudos, que você possa ser abençoado pelo estudo da Palavra de Deus. Mas temos ainda uma surpresa para você, uma conversa muito legal para terminar esse encontro que nós estamos tendo em Romanos. Nos acompanhe e Deus te abençoe.